Na segunda-feira de manhã, enquanto os mercados globais ainda estavam abrindo na Ásia e os primeiros terminais de trading em Londres começavam a receber ordens, uma nova mensagem apareceu na rede Truth social do ex-presidente americano Donald Trump, e em poucos minutos ela começou a circular por mesas de operação de petróleo, salas de guerra diplomáticas e grupos privados de analistas militares em Washington, Bruxelas e Tel Aviv. Trump escreveu que estava emitindo um novo prazo ao Irã, o quinto ultimato em pouco mais de um mês, exigindo que Teherã permita novamente a passagem plena de petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Desta vez, porém, o tom foi ainda mais agressivo. No texto, Trump afirmou que se o Irã não recuar até terça-feira, 7 de abril, às 9 da noite no horário de Brasília, os Estados Unidos podem destruir todas as usinas de energia e todas as pontes do país. Em outra frase que imediatamente disparou alertas entre analistas de risco geopolítico, ele disse que considera a possibilidade de explodir tudo e assumir o controle do petróleo. A postagem ficou no ar por poucos minutos antes de ser reproduzida por jornalistas e plataformas financeiras, mas foi o suficiente para gerar uma reação quase instantânea nos mercados globais. Contratos futuros de petróleo começaram a subir nas negociações eletrônicas, enquanto índices ligados ao mercado americano apresentaram volatilidade incomum para o início de uma segunda-feira. Traders em Singapura e Dubai relataram aumento súbito na procura por contratos de proteção contra disparadas de preço do petróleo. Em outras palavras, uma única mensagem política havia reintroduzido no radar global um cenário que os mercados sempre temem: a possibilidade de um confronto direto entre Estados Unidos e Irã em torno do corredor energético mais estratégico do planeta. Para entender por que essa ameaça gera tanto nervosismo, é preciso lembrar um número simples, mas gigantesco em suas implicações. Cerca de 20% de todo o petróleo comercializado por navios no mundo passa diariamente pelo Estreito de Hormuz. Esse corredor marítimo relativamente estreito conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e funciona como uma verdadeira artéria do sistema energético global. Todos os dias, dezenas de superpetroleiros carregados na Arábia Saudita, no Kuwait, no Iraque, nos Emirados Árabes Unidos e no próprio Irã atravessam essa passagem levando energia para economias gigantes como China, Japão, Coreia do Sul e vários países europeus. Se esse fluxo for interrompido por dias ou semanas, o choque no mercado de energia pode ser imediato e profundo. O que torna a situação atual ainda mais delicada é que esse não é o primeiro prazo estabelecido por Trump. Nas últimas semanas ele já havia emitido 4 ultimatos semelhantes, cada um deles seguido por algum tipo de pausa diplomática, silêncio estratégico ou ambiguidades nas declarações oficiais. Mas desta vez a linguagem foi diferente. A presença de palavrões e ameaças explícitas contra a infraestrutura civil elevou o nível da tensão política. Poucas horas depois da publicação, a resposta de Teherã começou a aparecer em declarações oficiais transmitidas pela televisão estatal iraniana. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que ações insensatas de Washington podem fazer toda a região queimar. A frase rapidamente foi reproduzida por agências internacionais e adicionou um elemento clássico das crises no Golfo: a escalada retórica. Cada declaração agressiva aumenta o risco de que uma crise diplomática se transforme em algo mais perigoso. Bem-vindos ao Plenário Aberto. Eu sou Marina. E hoje vamos entender 5 perguntas fundamentais que estão por trás dessa nova crise. Primeiro, por que o Estreito de Hormuz continua sendo o ponto mais sensível do sistema energético global mesmo depois de décadas de diversificação energética? Segundo, por que Donald Trump decidiu escalar o tom justamente agora, depois de semanas de ultimatos sem resultado claro? Terceiro, o que realmente aconteceria com o preço do petróleo se esse corredor marítimo fosse bloqueado de forma significativa? Quarto, por que o mercado financeiro está reagindo tão rapidamente mesmo sem nenhum ataque militar confirmado? E quinto, por que uma crise energética no Golfo Pérsico pode acabar afetando diretamente o Brasil, desde o preço da gasolina até a dinâmica política que levará às eleições de 2026? Para entender a lógica estratégica por trás desse novo ultimato, analistas em Washington começaram a olhar novamente para os bastidores da política externa americana. Nos últimos meses, nomes que tiveram papel importante em negociações delicadas no Oriente Médio voltaram a aparecer em conversas estratégicas. Um deles é Jared Kushner, que durante o governo Trump participou de negociações envolvendo Israel, países do Golfo e iniciativas de normalização diplomática na região. Outro nome frequentemente mencionado em círculos diplomáticos é Steve Witkoff,
Um empresário que nos últimos anos passou a atuar como intermediário informal em discussões envolvendo interesses americanos no Oriente Médio. A presença desses atores sugere que, mesmo enquanto a retórica pública se torna mais agressiva, canais paralelos de negociação podem continuar funcionando nos bastidores. Esse tipo de dualidade não é incomum na diplomacia internacional. Pressão pública e negociação silenciosa muitas vezes caminham lado a lado. O problema é que a estratégia do ultimato também cria um ambiente de alto risco. Quando um líder estabelece prazos repetidos, cada novo prazo reduz sua margem de recuo político. Se o adversário não cede, surge a pergunta inevitável: a ameaça era real ou apenas um blefe? É exatamente esse tipo de cálculo que analistas acreditam estar acontecendo agora em Teherã. A liderança iraniana precisa decidir se recua diante da ameaça americana ou se demonstra que também possui instrumentos de pressão capazes de equilibrar o jogo estratégico. Entre esses instrumentos estão mísseis antinavio, drones de longo alcance e sistemas de defesa costeira posicionados ao longo do Golfo Pérsico. Nos últimos anos, o Irã investiu significativamente no desenvolvimento dessas tecnologias. Alguns sistemas relatados por analistas militares seriam capazes de atingir embarcações a centenas de quilômetros de distância, criando uma zona de risco permanente para navios comerciais que tentem atravessar o estreito. Mesmo sem um bloqueio formal, a simples percepção de perigo pode ser suficiente para alterar drasticamente o funcionamento do comércio marítimo. Empresas de transporte precisam considerar o custo de seguros, rotas alternativas e possíveis atrasos. É aqui que entram os dados frequentemente citados por instituições internacionais de energia. Relatórios discutidos pela Agência Internacional de Energia mostram que qualquer interrupção significativa no fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz pode retirar milhões de barris por dia do mercado global. Bancos de investimento como Goldman Sachs frequentemente alertam que o mercado energético mundial opera com uma margem de segurança relativamente pequena. Isso significa que choques logísticos aparentemente pequenos podem gerar movimentos de preço muito maiores do que o esperado. O impacto não fica restrito ao petróleo bruto. Plataformas de análise logística como a Xeneta acompanham diariamente o custo do transporte marítimo global. Quando uma região passa a ser considerada de alto risco, seguradoras marítimas aumentam drasticamente os prêmios cobrados para cobrir navios que atravessam aquela área. Esse aumento de custo rapidamente se espalha por cadeias logísticas inteiras, afetando desde combustíveis até alimentos e produtos industriais. É por isso que economistas costumam dizer que crises energéticas são uma das formas mais rápidas de gerar inflação global. E é nesse ponto que a crise no Golfo começa a ter implicações diretas para países muito distantes da região, incluindo o Brasil. Embora o Brasil produza parte significativa do petróleo que consome, o país continua profundamente integrado ao sistema energético internacional. Quando o preço global do petróleo sobe rapidamente, isso influencia decisões sobre preços de combustíveis, custos de transporte e expectativas de inflação. No caso brasileiro, outro efeito importante aparece no mercado cambial. Em momentos de tensão geopolítica, investidores frequentemente procuram ativos considerados mais seguros, como ouro ou títulos do Tesouro Americano. Esse movimento fortalece o dólar globalmente e pressiona moedas emergentes como o real. Um dólar mais caro combinado com energia mais cara cria uma combinação clássica de pressão inflacionária. E inflação, como mostram vários episódios recentes da história política brasileira, é um fator capaz de moldar profundamente o comportamento eleitoral. Economistas e cientistas políticos frequentemente lembram que ciclos inflacionários tendem a influenciar a percepção pública sobre governos e políticas econômicas. Isso significa que crises energéticas internacionais podem, indiretamente, influenciar debates políticos domésticos anos depois. Enquanto tudo isso acontece, diplomatas continuam tentando evitar que a crise saia do controle. O Estreito de Hormuz já foi palco de incidentes militares ao longo das últimas décadas, mas raramente chegou ao ponto de um bloqueio prolongado. A razão é simples. Todos os atores envolvidos sabem que interromper completamente o fluxo de petróleo ali poderia desencadear um choque econômico global de proporções imprevisíveis. Mesmo assim, a história mostra que crises no Golfo podem escalar rapidamente quando linguagem política agressiva se combina com movimentos militares no terreno. Um único incidente envolvendo drones, mísseis ou embarcações comerciais poderia transformar a atual disputa retórica em um conflito mais amplo. É por isso que traders de energia dizem frequentemente que o mercado está tentando precificar o impossível.
Ninguém consegue calcular exatamente qual é a probabilidade de um confronto militar direto entre Estados Unidos e Irã, mas todos sabem que o impacto seria gigantesco. Cada declaração pública, cada movimentação naval e cada nova ameaça política se transforma imediatamente em informação crítica para quem opera nos mercados globais de energia. Agora o relógio está correndo novamente. O prazo estabelecido por Trump termina na noite de terça-feira no horário de Brasília. Até lá, diplomatas, militares e investidores estarão observando cada sinal vindo de Washington e Teherã. A pergunta que permanece no ar é ao mesmo tempo simples e profundamente inquietante. Estamos diante de mais um episódio de pressão política que terminará em negociações discretas nos bastidores ou estamos vendo os primeiros sinais de uma crise energética que pode redefinir o equilíbrio estratégico do Oriente Médio? Se você acompanha geopolítica, energia e economia global, essa é uma história que ainda está longe de terminar. E agora queremos ouvir você. Na sua opinião, o plano de pressão de Washington está realmente falhando no Oriente Médio ou estamos apenas vendo mais um capítulo de uma negociação extremamente dura entre duas potências regionais? Deixe sua análise nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações porque nos próximos dias essa história pode mudar muito rápido.